Isadora, eu gostaria de conversar com você mais sobre os refugiados, essa questão de trabalhar com eles. Eu acho que tem Uhum, gente aí no Brasil que tem um desejo, aí, um sim. chamado por Deus para ir servir como voluntário, não sei, Uhum, com os refugiados pela Europa, ou no caso especificamente pela Grécia. uhum, Nesse caso, a gente já viu que o inglês seria muito útil, né, para não ter que um sim, sim. tradutor e tudo mais. Mas quais seriam os passos para a pessoa fazer para chegar até o país, até a Grécia, no caso, para ajudar aí na questão dos refugiados? Que agências tem Ó, que ir, ou não precisa ir numa uhum. agência, como no teu caso, chegando lá você já se voluntariza e já começa a ajudar lá? Como é que funciona isso, o processo? Ó, tem algumas instituições que você pode chegar e ajudar. Eu não sei se eu consegui isso porque o pastor que me recebeu era amigo do rapaz responsável. Mas em Atenas tem a Alliance Relief. Eu acredito que você consiga chegar lá aí como voluntário, mas é bom você ter alguém que você já conheça para te auxiliar no tempo que você estiver lá. Eu fiz eu preenchi o formulário da Eurorelief antes de ir, porque eu precisava ser aprovada para aí sim eu poder chegar lá. Então, especificamente para que eu fui, eu não tô com o papelzinho aqui, depois eu pego, da Eurolife, eu entrei no site deles, preenchi um formulário, todo em inglês. Basicamente, eles fazem perguntas normais e perguntam se você já teve síndrome do pânico, se você tem algum problema de depressão, algo do gênero, até pelo cuidado com o voluntário mesmo, porque pelas experiências que ele pode passar dentro de um campo de refugiados. Porque é uma realidade muito diferente da nossa, que tem uma vida comum, que trabalha, que estuda e tal. Então, é necessário ter esse preparo psicológico, assim. Lá, aí depois que eu preenchi esse formulário, eu aguardei alguns dias por e-mail, e aí depois eles me responderam dizendo que eu tinha sido aprovada e que eu poderia ir. Aí você precisa dar uma data. Em geral, na época que eu fui, você precisava ficar pelo menos 2 semanas lá. Então você precisa arcar com todo o seu gasto. Para ficar lá, você gastava em média uns 30 euros por dia, além da passagem que você vai precisar comprar. E de Atenas para Lesbos, que foi onde eu auxiliei, a passagem de ida e volta de navio dá uma média de R$ 400. Então você paga de Atenas para lá. Graças a Deus, assim, os gregos são muito receptivos. E todos os gregos que vêm para Grécia, vêm da Grécia para o Brasil, falam isso, e os brasileiros que vão para a Grécia também. Porque acho que porque o brasileiro também é muito assim, tipo, querer ajudar, ser mais solidário e tudo mais, eles são muito assim, especialmente com brasileiros. Era até engraçado quando eu chegava no campo e eu falava para algum refugiado que perguntava de onde eu era, eu falava que era do Brasil, eles logo falavam Neymar, Neymar, porque o futebol acho que é uma das coisas que realmente as pessoas lembram, né? As crianças, especialmente, o tempo todo gritavam, queriam brincar, e como eu sei jogar um pouquinho de bola, eu fazia uma graça lá com os meninos, eles adoravam, assim, os refugiados pequenos das crianças. E também os projetos dentro do campo para auxiliar refugiados, e uma das coisas que eu acho que são mais importantes também, no campo, eu não tenho formação nenhuma para auxiliá-los, mas, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, isso sempre precisa muito, porque lá tem essa carência. Então, se a pessoa tiver alguma formação, por exemplo, na área da saúde, algo do gênero, é algo realmente que vale muito a pena passar um tempo servindo lá. E você precisa, logicamente, ter esse tempo livre. Na época que eu fui, eu estava como missionária em tempo integral, e aí eu consegui uma pessoa para me substituir, uma amiga minha que ficou no último mês que a gente ainda tinha de compromisso de agenda, e aí eu pude ser liberada para ir tranquilamente e voltar. Então, uma média que você gasta, por exemplo, para lá, além da passagem e tal, não, uns 30 euros, que é os R$ 10 de alojamento pela Eurolife mesmo, que eles têm uma casa que hospeda os voluntários, e mais uns R$ 20, mais uns 20 euros que é o que você gasta de comida ou transporte, algo assim. Essa própria organização que eu fiquei tinha o transporte, o traslado, né, que te levava te buscava no navio, no porto, te levava para o alojamento, e do alojamento te levava para o campo, e do campo para o alojamento. Então, você não tinha tanto gasto com isso, às vezes sobra comida no campo também. Em geral, em café da manhã não sobrava tanto, mas a janta, que foi os turnos que eu fiquei mais à noite, sobravam bastante. Então, e aí dava para você comer também. Logo do lado de fora, assim, tem tipo um quiosquezinho, como se fosse um food truck. E aí dá para se alimentar também a um preço bacana, então dá para se virar. A média do que você gasta, assim, deve dar por volta de uns R$ 6.000, por aí. Eu fiquei um mês e pouco lá, mas também porque na época que eu fiquei em Tessalônica, no STEC, eu fiquei na casa desses familiares gregos meus. Meus não, meus amigos, né? Então, isso me ajudou a não ter tanto gasto com comida e hospedagem, porque de repente se eu ficasse em um hotel, certamente seria mais caro. Mas em grupo é sempre muito bom também. Então, se de repente você tem interesse de servir na Europa e quer juntar um grupo de amigos, de irmãos da igreja,
algo assim, você tem como fazer essa opção de ir com um grupo, alguém lidera a equipe. Por exemplo, a Jocum, inclusive a Jocum aqui do Brasil, esteve lá na época que eu estava. A Jocum, se não me engano, não sei se foi de Recife, acho que foi de Maceió. Um grupo de Maceió foi para lá. Então, eles ajudaram bastante também. Eles já estavam com os 2 missionários da Jocum lá. Tem muitos jocumeiros ajudando. Então, também vale a pena, de repente, ir, porque de vez em quando a Jocum faz caravanas. Eles tiveram até agora uma em janeiro. Acho que foi dia 17, se não me engano, que eles foram para a Grécia e para a Turquia. Então, vale a pena também se juntar a outras instituições, porque de vez em quando, aqui do Brasil mesmo, sai gente para auxiliar na Europa. Então, vale a pena dar uma pesquisada, entrar em contato com essas organizações. Uhum. Legal. Muito boas informações aí para ajudar o pessoal, então, a trabalhar aí com os refugiados. Eu vejo, Isadora, que na Europa, como você mesmo disse, né, tá vindo muitos refugiados e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Sim. Nós sabemos que já existem certas sérias instituições, entidades, organizações estão trabalhando em prol disso e agora precisam com certeza de voluntários. E pessoas Sim. cristãs evangélicas seria algo especial, algo de Deus para ajudar Com em tudo certeza. isso, né? Faz parte da nossa identidade, amar o próximo, ajudar o Uhum. necessitado, né? Então, que Deus possa abençoar aí essas pessoas, tocar mais pessoas Amém. como você, como Deus chamou você aí, para Uhum. ajudar esses refugiados que precisam tanto de ajuda. E testemunhos como esse, Amém. que você falou sobre essa senhora que encontrou Uhum. o evangelho e tal, com certeza é um de tantos outros testemunhos Sim, de pessoas que estão passando a mesma coisa, né? Que nunca tiveram com certeza. vivo do Evangelho e de repente descobriu a realidade, né? Descobriu a verdade Uhum. que a gente encontra só em Jesus Cristo. Amém. Uhum.